Proteção do patrimônio. O domínio do tema é fundamental para o profissional da intermediação imobiliária, haja vista a sua atribuição em orientar e assessorar os interessados na comercialização de imóveis. Eu vou conversar com o Ricardo Monteiro, advogado especialista em estratégia societária e tributária, negociações, estruturação de projetos, transações imobiliárias com foco na economia legal de impostos e ainda conferencista da Universidade do Corretor de Imóveis. Ricardo, é um prazer recebê-lo na TV do Corretor de Imóveis. O prazer é todo meu. Acredito que a cada dia que passa a Unicesp só nos faz mais orgulhosos e cientes de que a evolução é algo que é inevitável para quem trabalha de verdade, né? Mas a questão do patrimônio é uma questão que é acompanhada da saúde e da liberdade, é uma questão quase que visceral para o ser humano, né? Ele tem a necessidade de construir um patrimônio e inevitavelmente a necessidade de protegê-lo, né? Pelo ponto de vista jurídico, proteger o patrimônio não é algo muito fácil, já que você tem regras de natureza tributária, trabalhistas e de diversas outras naturezas que acarretam riscos para a questão da detenção da propriedade de maneira livre de qualquer tipo de ônus, né? A proteção, a bem da verdade, é você se valer de mecanismos jurídicos lícitos, portanto, que te possibilitem maximizar a noção de que a certeza do seu bem, pelo ponto de vista jurídico, não vai ser abalada por qualquer tipo de problema alheio à sua vontade, como decorrentes de negócios, decorrentes de operações com terceiros, decorrentes de relações trabalhistas ou fiscais. Por que o corretor é peça-chave nesse processo? O corretor de imóveis hoje, repito essa frase, ele não é mais um simples corretor, ele é um prestador de serviço. Ele é peça elementar à medida em que ele destaca as partes contratantes diversos elementos que apenas um bom profissional pode dominar. A pessoa que quer comprar, ela está levada pela emoção da primeira compra, na maioria das vezes. A pessoa que quer vender pela necessidade do dinheiro ou pela necessidade de evoluir. Portanto, só um profissional capacitado e habilitado é que vai poder orientar para que uma operação de fato se concretize dentro dos mais rigorosos termos da lei e que, acima de tudo, a pessoa possa atingir o seu objetivo maior, que é morar ou ter sua propriedade com plena tranquilidade. Portanto, o corretor de fato, sempre será a peça-chave para essa situação. Em que a carga tributária pode afetar essas transações imobiliárias? Ela pode inviabilizar uma série de operações imobiliárias à medida que, eventualmente, uma operação está instituída com base em um determinado preço, mas que não contempla a realidade tributária da falta de um inventário ou de uma questão relacionada a ganho de capital que possa superar uma despesa a que uma das partes esteja sujeita a suportar. Então, nesse sentido, a administração rigorosa e, acima de tudo, consciente do que seja a efetiva carga tributária a incidir, assim como em qualquer outro negócio, é elementar para que a efetivação desta operação se concretize dentro dos elementos que geram segurança, conforto e, acima de tudo, rentabilidade para as partes. O tributo hoje pode ser um aliado, como igualmente pode ser um elemento de entrave, porque pode inviabilizar negociações considerando despesas inesperadas ou acima do que fosse desejado. Agora, a documentação dos imóveis e a matrícula do imóvel, ela tem que ser sempre muito bem avaliada pelo corretor de imóveis. Como que você vê essa questão? É mesmo importante? Sem sombra de dúvidas. A documentação do imóvel, no meu modo de ver, é muito mais importante do que o próprio imóvel. Porque o imóvel, como se próprio intitula, não sai do lugar. O que pode dominar a grande questão, a grande pauta é a legitimidade dessa operação, sempre pelo ponto de vista jurídico. É evidente que se faz necessário ao corretor, o bom corretor, ter a sensibilidade de analisar a documentação imobiliária, mas sempre, acima de tudo, se valer da assessoria jurídica pertinente e desejável, que efetivamente pode agregar mais valor, já que a formação do corretor é focada no negócio e a da formação jurídica é destinada a conhecer determinadas mazelas que o corretor, por mais experiente que seja, não possa dominar. Mas efetivamente um bom corretor está capacitado a identificar elementos básicos que possam gerar algum tipo de problemática para a compra e venda de imóvel. E por que o corretor deve estar atento a questões como a elisão e a evasão tributária? Elisão e evasão tributária são palavras que têm aí uma semelhança porque apenas começam com E, né? Porque elas representam sinônimos, representam condições totalmente distintas à noção de economia de impostos. Uma determina que o procedimento é lícito e a outra determina a ilicitude do procedimento. Portanto, o bom corretor é aquele que sabe compreender que um planejamento tributário consiste, na bem da verdade, em administrar
pacificamente e legalmente todas as margens que a gente possa ter para se efetuar uma transação com uma economia do imposto e não com uma tentativa de ocultar elementos que acarretem a incidência deste determinado tributo. Portanto, o corretor deve sim saber que elementos essenciais margeiam a legalidade e a ilegalidade de uma operação imobiliária pelo ponto de vista da economia de impostos. Essa é a grande realidade. A resolução COAF de número 14, se não me engano, que está relacionada à lavagem de dinheiro, ela tem causado aí um pouco de arrepios aí no profissional corretor de imóveis. O que você pode falar dessa resolução? Eu digo que é uma resolução que veio para ajudar o mercado, ela veio para tentar moralizar uma grande cultura que existe de que o mercado imobiliário é um mercado fácil de se lavar dinheiro, porque se desconhece a origem de muitos recursos, etc. e tal. Mas ela não é um bicho de 7 cabeças, porque o que, a bem da verdade, ela determina é que o profissional da corretagem esteja atento para elementos que possam gerar suspeita de que uma determinada operação possa acarretar, sim, um ato de lavagem de dinheiro. Portanto, o corretor não deve se preocupar em investigar a vida dos seus clientes. Ele não deve se preocupar em criar um incidente que possa, na grande maioria das vezes, fazer com que a venda de fato não se concretize. O que ele deve se preocupar é em compreender que a Resolução 14 determina que você deva ter elementos objetivos que te possibilitem ou não ter condição de indicar aquela operação como possível sujeita à lavagem de dinheiro. A leitura dessa resolução é de simples acesso, algo em torno de 2 páginas, bastante elucidativa, mas que tem como pano de fundo a necessidade de colaboração com o COAF, que é um órgão vinculado ao Ministério da Fazenda, para que operações dessa ordem, que sujeitem ao indício de lavagem de dinheiro, possam ser coibidas por quem de direito, que é o COAF. O corretor não deve segurar uma operação, ele deve apenas noticiar a sua desconfiança. A dica é que acesse o site www.fazenda.gov.br, lá haverá o link para o COAF, e nesta condição ele vai poder ter acesso à regra e à condição que é de bastante acessibilidade e de grande valia para o nosso país. Depois de toda essa conversa, como que você analisa o momento do mercado imobiliário brasileiro? Eu entendo que o mercado imobiliário esteja passando por uma segunda onda. Tá? Eu vejo com bastante reservas a euforia, porque a grande verdade é que há um ambiente eleitoral político que se avizinha, que estimula, através de um programa habitacional, a criação desenfreada de produtos imobiliários. É fato que isso gera isso gera condição de trabalho para o corretor de imóvel? É fato. Mas há a necessidade de se avaliar a condição sobre um contexto macro, que analisa a condição do produto oferecido à realidade da demanda que se necessita. Ou seja, se você simplesmente tem produto à torta e à direito, mas não tem o público-alvo adequado, você simplesmente vai ter a necessidade de frustrar profissionais que, a bem da verdade, poderiam desenvolver sua atividade de outra maneira, mas que estarão presos àquela condição que supostamente lhes possibilitará ganhos expressivos. Então, nesse sentido, a minha grande preocupação é de que esta onda eleitoral possa acarretar uma sensação de ânimo e de euforia muito maior do que a que de fato temos. O Brasil tem um déficit habitacional da casa dos 8 milhões de moradias, mas entendo que este seja um processo de longo prazo, de maturação, em que dependa de aprovações de órgãos públicos, dependa do desenvolvimento de produtos destinados a um determinado público, que é o público mais carente, vídeo programa Minha Casa Minha Vida, mas acredito que a gente ganhe com isso sim, porque, a bem da verdade, o corretor de imóveis é parte essencial desse mercado e ele inevitavelmente vai surfar dessa segunda onda. Espero que ela dure muito mais do que a primeira, mas temos que ter cautela. Olha, poderíamos ficar aqui conversando mais um dia inteiro sobre esses assuntos, que são muito vastos, né? É muito bom conversar com quem entende do assunto, Ricardo. A TV O Corretor, então, entrevistou Ricardo Monteiro, um advogado muito simpático, e que se dedica muito às questões da intermediação imobiliária. Até uma próxima. Muito obrigado, contem comigo, vocês são meus amigos. Um abraço.